Meu mano, esse prota era simplesmente um fracassado inútil sem futuro, com uma habilidade inútil, até que esse mano descobriu uma dungeon secreta. Lá dentro ele encontrou uma aventureira absurdamente forte que estava presa e decidiu treiná-lo para ser o maior aventureiro de todos. Se você gostou dessa sinopse, vem comigo e já deixa o like, tá ligado né? O nosso prota Nora era um coitado, ele era filho de um nobre de rank baixíssimo, sem futuro, sem uma habilidade mágica maneira e com apenas um amigo. Depois de se formar na escola preparatória, ele estava pronto para começar a trabalhar de CLT, como bibliotecário. Afinal, ele preferia ganhar dinheiro do que ser mais um peso nas costas do pai, que já era um inútil. E se arrumando para sair trabalhar de CLT pro resto da vida, ele desce as escadas e dá de cara com o pai estirado no chão, chorando como se o mundo dele tivesse acabado. E na real, meu mano, pra família deles, até que era isso mesmo, porque o emprego do nosso prota como bibliotecário foi roubado pelo filho de um visconde. E para explicar essa patifaria aí, no sistema aristocrático deles, cada nobre tinha um nível de respeito de acordo com seu título. Só que a família do nosso prota era baronesa, o ranking mais baixo possível. Então qualquer pé rapado acima deles podia simplesmente passar a perna nos caras sem nem precisar pensar muito. O nosso prota, é claro, ficou bolado com isso, mas ele ajudou seu pai a levantar e ainda aproveitou para soltar umas zoações, chamando ele de velho safado e inútil de primeira. Meu mano, desculpa tá interrompendo seu vídeo, eu só gostaria de falar rapidamente que no momento que eu tô editando esse vídeo, o canal acabou de bater 5.000 inscritos, mano. Eu só gostaria de agradecer de verdade do fundo do meu coração por todo o apoio que vocês estão dando, mano. E agora a meta até o final desse mês é 10.000. Eu acredito em você, mano. Então tamo junto, se junta comigo. Enquanto o Nor reclamava da vida, a sua irmã Alice apareceu do nada, com o seu clássico jeitão e complexo de irmã mais velha, jurando que ia descer o cacete no Visconde por essa patifaria. Foi aí que Alice sugeriu que ele tentasse entrar na academia dos heróis. O nosso prota, é claro, com autoestima lá em cima, sabia que ele era um completo zero à esquerda quando o assunto era ser um aventureiro ou cavaleiro, mas Alice insistiu tanto que ele acabou cedendo, até porque se ele não tentasse, ela ia ficar enchendo o saco dele o resto da vida. Então ele foi pra cidade e nisso ele se encontrou com Emma e as suas habilidades físicas, eu diria avantajadas, se é que você me entende. Por algum motivo ela estava super animada com a ideia de ser bibliotecária, mesmo sendo de uma família com um ranking mais alto do que a do Nor. Eles eram amigos de infância, já que seus pais sempre se deram bem. Quando ela falou sobre o novo emprego, o Nor revelou que tinha sido passado para trás pelo filho de um visconde. E ouvindo isso, a mina simplesmente ficou mais abalada que ele próprio, o que fez o Nor se perguntar por que ela estava tão chateada. Eu vou te dizer por quê. Então ela veio com uma notícia surpreendente. A habilidade dele de grande sábio tinha um potencial absurdo. Era tipo uma enciclopédia viva. O problema é que sempre que ele tentava usar um mínimo de inteligência, o nosso prota sentia uma dor de cabeça insana que fritava os seus neurônios. Isso aí é desculpinha, mas Emma, que já tinha lido uns textos antigos, descobriu um método usado pelo lendário grande sábio Merlin para lidar com isso. Ele simplesmente beijava suas esposas. Então ela simplesmente sugeriu que o Nor tentasse esse método. Essa mina, olha só, eu vou te falar. O nosso prota, aquele lerdão, é claro, fez ela repetir, achando que tinha ouvido errado. E Emma ficou super envergonhada com isso, mas o plano seguiu adiante. E o nosso prota foi na fé, pronto pra mandar ver. Mas a Emma sem graça parou ele e disse que eles deviam mudar de local. Afinal, ela não quer que as pessoas vejam ela beijando a boca de um nerd feio. Então no telhado de uma casa finalmente rolou o beijo. O problema é que o Nor ficou tão abobalhado que esqueceu o motivo do experimento. E Emma já botou juízo na cabeça dele e falou pra ele parar de ser trouxa. Então ele ativou a sua habilidade e perguntou ao sábio como ficar mais forte para passar no exame da academia. A resposta era explorar uma dungeon secreta. E quando perguntou onde ficava, levou outra enxaqueca daquelas. Então é claro, ele pediu mais um beijinho de primeiros socorros para Emma. Seguindo as instruções do sábio, ele encontrou a dungeon e lembrou do feitiço para abrir a porta gigantesca que bloqueava a entrada. E com toda a seriedade do mundo, ele gritou Avada Kedavra. E não é que funcionou, a porta simplesmente se abriu. E assim que ele chegou, uma voz feminina nada suspeita guiou ele até o segundo andar. E como qualquer protagonista idiota sem noção, ele simplesmente seguiu a voz sem hesitar e acabou chegando num quarto onde encontrou uma mulher amarrada a correntes. Hehe boy. No começo ele tava logo achando que era mulher de traficante, mas percebeu que não era, porque bom, ela não tava careca. E usando telepatia, a mulher pediu para ele tocar na cabecinha dela. Qual foi? E quando ele fez isso, ela se apresentou como Olivia, uma super aventureira que por pura burrice caiu numa armadilha e ficou presa lá por 200 fucking anos. O nosso prota, é claro, já queria libertar ela, mas Olivia revelou que as correntes eram chamadas de correntes da morte. Elas mantinham a pessoa viva, mas se fossem quebradas, ela morreria. Então minha filha, pra que você chamou ele ali? Simples, desenvolvimento de roteiro. Mas o nosso
prota, sendo um virgão que é, desviou a investida dela. Olivia assumiu que ele era um aventureiro forte por ter encontrado a dungeon, mas o nosso prota contou que só achou o lugar graças à sua habilidade de ajudinha. Depois de explicar que na real ele era um fracote de nível negativo, Olivia decidiu dar a ele as suas habilidades, já que ela não podia usá-las mais. E novamente ela pediu pro nosso prota tocar na cabecinha dela, e quando o nosso prota fez isso, ele recebeu os poderes. Olivia então explicou que a sua habilidade permitia que ela criasse novas habilidades, transferi-las para outras pessoas e até mesmo editá-las. Mas tinha um porém, tudo isso consumia pontos de vida, e se os pontos chegassem a zero, o nosso prota morreria. Ou seja, ele precisava arranjar formas de recuperar os seus pontos de vida. Algumas opções incluíam atividades de harém, comer feito um condenado, fazer exercício e ganhar um pix de um fã no YouTube. Muito obrigado. Nisso, ele checou os seus pontos e viu que tinha 550 sobrando. Olivia sugeriu que ele tentasse sua nova habilidade em outro lugar. Foi então que ele deu de cara com um slime, e sem pensar muito, ele criou uma bala de pedra usando 50 pontos. Nisso, ele derrotou o bicho, mas sentiu como se tivesse acabado de lutar 3 segundos com o Poatan sem parar. Exausto, ele voltou para casa e decidiu usar a sua irmã obcecada para tentar recuperar os pontos, mas isso não foi muito eficaz. Então ele encontrou a Emma para o mesmo experimento. O problema é que a mina achou que ele tinha chamado ela para um encontro e apareceu com um vestido muito saliente, deixando seus atributos bem à mostra, se é que você me entende. Então o nosso prota pediu um abraço, e para sua surpresa isso restaurou bem mais pontos de vida do que com Alice. Nisso ele lembrou do conselho de Olivia. Ele precisava de 300 pontos para criar uma habilidade chamada Olhos Perspicazes, que permitiria analisar qualquer ser vivo ou objeto. A habilidade ativada, ele decidiu testar em Emma, que comentou que estava sentindo os ombros meio doídos. Nisso, que o nosso prota fez, ele criou uma habilidade para reduzir os atributos dela, fazendo os airbags dela ficarem do tamanho de amendoins. Nisso, a mina já olhou para ele com um olhar de puro ódio, mas o nosso prota tentou amenizar a situação dizendo que as pequenas também têm o seu valor. O problema, ele mesmo não acreditava nisso, e o resultado, Emma fez ele reverter a mudança, e lá se foram mais pontos de vida à toa. No dia do exame de entrada, o instrutor explicou que os candidatos deveriam formar grupos de 3 e coletar materiais de monstros. Quem voltasse de mãos vazias seria automaticamente reprovado. O nosso prota tentou se juntar a alguns grupos, mas ele foi desprezado porque ele era considerado um lixo de rank baixo. Foi então que a Emma apareceu e revelou que tinha largado o emprego só para ficar com ele, e isso chamou a atenção de outra candidata, Lenor, que se ofereceu para se juntar ao grupo. Mas quando o nosso prota tentou se apresentar para ela, a mina simplesmente cortou papo e disse que não se dá nome para um NPC. Quando o exame começou, a Lena abandonou o time na mesma hora e foi comprar materiais no mercado. Nora então pediu para Emma esperá-lo enquanto ele ia caçar monstros, mas como a sorte dele era péssima, o primeiro inimigo que encontrou na dungeon foi simplesmente um ceifador da morte de nível 99, capaz de matá-lo com um golpe. Nora tentou desviar dos ataques, mas a quantidade de pontos de vida necessária para anular um golpe mortal era absurda. Então, como plano B, ele criou uma habilidade para aumentar o peso do monstro, e isso drenou tanta energia que ele mal conseguia se mexer, mas conseguiu dar a volta por cima e lançar uma bala de pedra gigante, finalizando a criatura antes de desmaiar. Na hora de revelar as classificações, o Nora achou que ia falhar, já que Olivia tinha dito que a cabeça do ceifador era um lixo inútil, mas para a surpresa de geral, eles quebraram o recorde do exame, tudo graças ao crânio que ele tinha pegado sem querer. De volta para casa, o clima era de festa, principalmente para seu pai folgado, que estava simplesmente feliz porque o filho não ia ser um inútil igual a ele. Mas aí veio o próximo problema, a taxa de matrícula absurda da academia. No dia seguinte, no café da manhã, Alice estava completamente grudada no nosso prota, enquanto seus pais só observavam aquilo muito estranho. Nisso, no meio dessa cena bizarra, a Alice decretou que o Nora agora seria o novo chefe da família, já que ele tinha conseguido um grande feito, e o pai, que até então estava de boa, entrou em pânico. Quando Nora mencionou a taxa de matrícula, o velho disse que tinha algum dinheiro guardado, mas ao saber que custavam 300 mil reis, ele revelou que precisaria de um ano inteiro para conseguir essa grana. E como o nosso prota sabia que contar com o pai dele seria mais inútil do que depender da Sakura para uma luta, ele decidiu se virar sozinho. Ele voltou para a dungeon para conversar com Olivia, que sugeriu vender itens raros dos monstros que derrotasse, mas Honor recusou, pois ele não queria chamar atenção. Ele até tinha implorado para Lenor levar o crédito pela cabeça do ceifador, só para ele evitar problemas. Sem muitas opções, Olivia o direcionou para a Guilda dos Aventureiros, onde ele foi recebido por um homem intimidador. O caminho estava bloqueado por um safado brutamontes, mas logo nosso prota percebeu a fofa recepcionista atrás dele. O nome dela era Lona, e depois das apresentações, ele explicou que a Guilda de Odin tinha diferentes ranks de aventureiros, cada um encarregado de missões variadas. Ela explicou o sistema
de classificação e em seguida entregou um formulário para ele preencher. Mas quando chegou a parte de descrever as suas habilidades, o nosso prota hesitou. Foi então que a Luna revelou que todas as informações fornecidas eram sigilosas. E assim que viu que ele escreveu as habilidades de Olivia, Lola mudou de expressão e perguntou por que diabos ele estava se passando por ela, já que Olivia era o orgulho da guilda. Mas é claro, o idiota do nosso prota chamou Olivia de mestre, o que só fez Luna ficar ainda mais putaça, achando que ele era mais um desses protagonistas genéricos metidos à besta. E para tirar a prova desse safado, a Lola pegou um livro detector de mentiras e pediu para ele colocar as mãos nele. O Nora esperto perguntou o que aconteceria se o livro provasse que ela estava errada, e Lola confiante prometeu que simplesmente ia levantar a saia ali mesmo e pediria desculpas com uma voz de gatinho. Nisso ele colocou as mãos no livro e todas as suas habilidades foram reveladas. Nisso o tarado já não perdeu tempo e exigiu que ela cumprisse a sua promessa, o que acabou restaurando seus pontos de vida. E com o registro concluído, o nosso prota revelou que estava desesperado por dinheiro. Quem não tá, não é mesmo? Nisso a Lola então sugeriu que ele caçasse gafanhotos de arco-íris. Depois ela entrou no modo tsundere e disse que prepararia uma surpresa para ele se ele voltasse vivo. E inspirado por essa surpresinha, o nosso prota chegou no local. Nisso ele pensou em Emma, o seu kit de primeiros socorros humano, e decidiu criar uma habilidade para evitar a dor de cabeça após luta. Mas quando viu que custaria 300 pontos de vida, ele hesitou um pouco, e no fim ele acabou ativando o grande sábio, que permitiu rastrear os gafanhotos com facilidade. Enquanto coletava os insetos, um trovão de fúria veio galopando na direção dele. Era Emma, ela tentou acertá-lo com um soco, mas acabou se estapecando no chão. Furiosa, ela perguntou por que ele tinha virado aventureiro sem falar com ela antes. O nosso prota, é claro, explicou que era muito perigoso para ela, mas a Emma lembrou que haviam prometido que sempre ficariam juntos. Que fofo. E como sempre a teimosa se ofereceu para continuar absorvendo a sua dor. Mas ele disse que já tinha resolvido isso com a sua nova habilidade. No entanto, sugeriu que ela poderia beijá-lo sempre que quisesse, já que era só um cumprimento. Na guilda, a Luna entregou 250 mil reis a Nor, a maior quantia que ele já tinha visto na vida, mas ela não perdeu tempo e começou a provocá-lo, pressionando seus atributos contra ele. E Emma, vendo a cena, não ia deixar uma garota com um gosto duvidoso para roupas ganhar essa disputa. Lola insistiu em flertar com o nosso prota, e a discussão entre as duas chamou a atenção de todo mundo na guilda. Pouco depois, eles foram para a missão seguinte, mas foram surpreendidos por goblins feiosos, do mesmo nível que Emma. Ela sacou logo a sua espada gêmea, enquanto o nosso prota explodiu algumas nozes com a sua bala de pedra, antes de partir um goblin no meio. O outro goblin, no entanto, foi derrotado por um coelho unicórnio gigante. O nosso prota rapidamente usou seus olhos perspicazes para analisar o nível do bicho, e pediu para Emma recuar, mas sendo esperta como é, ela não queria ser a Sakura do time, então ela decidiu enfrentar o monstro. Usando a sua agilidade, Emma desviou de todos os ataques e lançou várias rajadas mágicas, mas isso só deixou o coelho das trevas ainda mais puto. O monstro pulou no ar e causou um terremoto ao cair, preparando-se para acabar com ela. O nosso prota, rápido no gatilho, já mandou uma bala de pedra para afastar o bicho. Eles então se esconderam na floresta, mas a Emma ficou chateada com o seu desempenho na luta. Para animá-la, ele sugeriu que o monstro tinha um núcleo que ela não conseguiu atingir, e como ela ainda estava desmotivada, o nosso prota decidiu editar a sua habilidade de lâminas duplas, o que custava menos pontos do que um upgrade completo. Mas para isso, ela precisava fazer algo em troca. Nisso a Emma prometeu cooperar, então ele avisou que precisaria mordiscar as suas orelhas, e para sua surpresa, ela aceitou na hora, e até se preparou, mas os gritinhos que ela soltou foram tão altos que atraíram o coelho das trevas de volta. O nosso prota tentou terminar o buff mais rápido possível, mas já era tarde demais. O coelho gigante saltou e veio com tudo para perfurá-lo, mas ele criou uma barreira de pedra no último segundo. Enquanto isso, a Emma, agora com os seus status turbinados e com a orelha mordiscada, partiu para cima do monstro e derrotou ele com um único golpe. Naquela noite, ao entregarem o chifre do coelho para receberem a recompensa, a Lola ficou boquiaberta por eles terem completado uma missão tão difícil. Para a surpresa de Nor, Emma agradeceu a Lola por tê-la motivado a melhorar, e as duas finalmente se acertaram. E para finalizar o dia, o nosso prota ofereceu a carne rara do coelho para que todos da guilda pudessem provar. Depois de receber o seu pagamento, ele foi parabenizado por todos, pois agora finalmente tinha dinheiro suficiente para entrar na academia de magia. O clima de comemoração foi tão bom que o nosso prota decidiu agradecer a Olivia por transformar a sua vida de baronete falido em algo decente. A vida de baronete começou a virar de cabeça para baixo assim que o nosso prota chegou na academia e pagou a taxa de matrícula. E Emma de repente ficou toda nervosinha quando uma aluna de alto escalão passou por eles. O Nor, confuso, não fazia ideia de quem era, então a Emma explicou que
que ela era Maria Albert, a filha de um duque. Ao ouvir isso, o Nor quis usar os seus olhos discernidores para analisar os status dela, mas ele quase caiu de costas ao descobrir que Maria tinha uma maldição fatal, que a mataria no dia do seu 16º aniversário. No dia seguinte, o nosso prota acordou sentindo um peso esmagador na consciência, mas era só Alice, com aquela cabeçona dela tentando sufocá-lo no sono como sempre. Ela estava toda grudada nele, e ele nem ligava, afinal isso só aumentava seus pontos de vida. O problema foi que bem na hora o pai mala dele abriu a porta e deu de cara com essa cena muito bizarra. E em vez de falar qualquer coisa, ele só bateu a porta e começou a gritar do lado de fora, provavelmente arrependido de ter visto aquilo. Mais tarde na cidade, o Nor encontrou Emma, que estava empolgada demais para participar do evento de boas-vindas na academia. Então os dois foram até a floresta para dar um boost nos pontos de vida, hehe. Como tinham que usar uniformes específicos baseados no rank da escola, logo eles perceberam que iam ser tratados como lixo por lá. E dito e feito isso aí, porque os nobres de todas as cores e tamanhos apareceram em volta de Emma, hipnotizados pelos atributos dela, enquanto se gabavam das suas posições sociais. O nosso Nor só ficou sentado, xingando mentalmente o pai inútil que ele tinha. Como assim, mano? E um dos caras até tentou falar com ele, mas assim que viu o distintivo de Baronite, ele desapareceu no ar. Foi então que a Emma chegou e, para a surpresa de todos, ela cumprimentou o nosso prota pelo nome completo. E isso pegou geral de surpresa, já que a estrela brilhante da academia estava reconhecendo um Zé Ninguém como ele. O nerd de 4 olhos do grupo tentou se apresentar, mas ele foi completamente ignorado. Na aula de introdução, a instrutora chamada ela chegou se achando a maioral. Disse que já foi mercenária como se alguém já se importasse e prometeu transformar a turma em verdadeiros guerreiros, enquanto lambia os lábios feito uma vilã de desenho animado. E para começar, ela resolveu ensinar defesa pessoal e escolheu o nosso prota como saco de pancadas, simplesmente porque ele exalava pobreza. Nisso, ela mandou ele sacar a espada e atacá-la, mas avisou que seria impossível acertá-la. O nosso prota desconfiado checou o status dela e viu que eram absurdos 232. Mesmo assim, ele foi com tudo. E não adiantou de nada, em um piscar de olhos, ela ativou um golpe chamado Passo para Trás e desviou dele sem esforço. Depois mandou ele tentar fazer a mesma coisa e avançou contra ele. O resultado, o nosso prota nem teve tempo de reagir e logo levou uma porrada no estômago. Mas como ele é nosso prota, pelo menos ela curou ele depois que prometeu um prêmio se ele conseguisse imitar uma técnica dela. E o grande prêmio era simplesmente uma massagem nas nádegas, que segundo ela todo aventureiro sonhava em receber. Só que na prática aquilo foi mais um castigo. Ela simplesmente sentou em cima dele e o nosso prota quase morreu esmagado. No entanto, quando ela finalmente saiu de cima dele, ele percebeu que seus pontos de vida tinham aumentado um bocado. Na hora de formar duplas para o treino, ela decretou que o Nor e a Emma não podiam se juntar, porque claramente eles estavam namorando. Os dois tiveram que explicar que eram só amigos de infância, é quase a mesma coisa. Maria também foi impedida de treinar com sua assistente, então o maior tarado da turma correu para chamar ela, mas a Maria recusou na hora, dizendo que não era digna de treinar ao lado dele. No final ela acabou escolhendo o nosso prota como parceiro, e assim que deram as mãos, a confusão só aumentou. Durante o exercício de duplas, eles tinham que se revezar jogando um ao outro no chão. No entanto, o nosso prota estava tranquilo, ele já tinha comprado uma habilidade de defesa passiva baratinha, então só ficou de boa com um sorriso de sacana. E quando chegou a vez dele, ele foi jogado no chão e caiu de bunda como esperado. Mas aí do nada, a Maria simplesmente caiu em cima dele, com os seus atributos esmagando seu rosto. Assim que um dos professores chegou para ver o que estava acontecendo, o nosso prota percebeu que era a maldição dela drenando a sua vida. Ele tentou removê-la usando a sua habilidade de edição, mas o custo era absurdo, 4 vezes os seus pontos de vida. Sem outra opção, ele perguntou ao grande sábio qual era o jeito mais rápido de ganhar pontos de vida. E a resposta, o espírito sem vergonha sugeriu que ele ficasse na fila, desse um tapa na bunda de todas as garotas presentes e acumulasse 2.000 pontos. O nosso prota lógico achou que isso era trabalho demais para pouco lucro, só que o uso da habilidade já tinha ferrado a sua cabeça como sempre, e a dor era insuportável. Desesperado, ele implorou para Emma dar um beijo nele, e nem esperou a resposta e foi direto no ataque, sem permissão mesmo. E isso, claro, deixou a instrutora ela furiosa. E como ele é nosso prota, não estava se isso era raiva ou ciúmes, mas o resultado foi o mesmo. O Nor teve que correr 50 voltas como punição. Mais tarde, eles foram até a guilda, onde Lola surtou ao ser pega desprevenida pelo seu crush. E no desespero, ela saiu correndo para se arrumar, e a outra recepcionista explicou que ela tinha ido ajustar a sua maquiagem. Quando explicaram o caso de Maria para Lola,
Lula, ela disse que conhecia uma amiga clériga que poderia tentar um exorcismo para remover a maldição. O problema é que essa tal amiga era super ocupada e por algum motivo misterioso odiava lidar com casos de maldição. Mesmo assim, eles decidiram tentar a sorte. Quando perguntaram qual era o problema exato, Lola disse que a amiga nunca contou. Diante disso, o nosso prota resolveu que faria de tudo que estivesse ao seu alcance para salvar a Maria antes do seu 16º aniversário, que seria dali a uma semana. Lola foi até o templo e encontrou uma multidão gigantesca esperando para ser curada. Algumas pessoas saíram de lá completamente renovadas, e lá dentro ela encontrou Lumina exausta, tentando descansar depois de gastar um monte de energia curando as pessoas. Enquanto isso, o nosso prota voltou para a masmorra para visitar Olivia, que estava claramente de mau humor. Ele reclamou que ele quase nunca ia vê-la e que já estava morrendo de tédio. E para tentar acalmar a fera, o nosso prota se desculpou e explicou a situação da filha do Duque. Depois de ouvir a história, a Olivia sugeriu que a maldição poderia ser uma herança dos seus antepassados e que só agora tinha ativado nela. E para desfazer isso, ela calculou que seriam necessários pelo menos 10.000 pontos de vida. Ela não tinha nem metade desses pontos de vida necessários, então sugeriu que Nor confiasse em um clérigo. E ele concordou, já que esse era o plano desde o começo, mas logo em seguida soltou uma pergunta absurda. O que é um clérigo, minha filha? Eu nem sei o que é isso. Olivia deu uma risadinha desse porra e explicou que geralmente eles são meio elfos que basicamente funcionam como um turbo de 10 vezes para pontos de vida. Nor ignorou a zoação, mas ela continuou falando sobre os métodos nada convencionais de abrir os portões da dama. Como assim, minha filha? O que fez ele sangrar pelo nariz. Voltando ao assunto sério, Olivia sugeriu que ele criasse uma habilidade proibida chamada Luck Lear, e sem pensar muito, ele ativou a habilidade na hora, sem nem saber o que fazia. De volta à cidade, ele encontrou Emma, que já estava putaça da vida porque ele estava atrasado. No desespero para alcançá-la, o nosso prota tropeçou e caiu de cara nos... Você sabe, nesse exato momento ele percebeu algo estranho. As garotas ao redor começaram a agir de um jeito muito esquisito. Foi aí que caiu a sua ficha, era o efeito da nova habilidade, e se ele não fizesse algo rápido, ia virar um daqueles protagonistas de harém de anime ruim. Sem perder tempo, ele usou sua habilidade de edição para ajustar a skill e impedir que ela ativasse em momentos importantes, digamos assim. Afinal, ninguém queria que uma cena aleatória de fanservice estragasse uma batalha séria. Com um sorrisinho de sacana no rosto, o nosso prota fez logo a graça dele, o que fez Emma resmungar enquanto as duas safadas da Lola e a Luna observavam a distância. Lola, por sinal, deixou escapar que nosso prota era o tipo dela. Depois que as coisas se acalmaram, a Lola apresentou Luna ao grupo, enquanto caminhavam até um restaurante. A Emma começou a notar algo preocupante. Em praticamente todos os quesitos femininos, ela estava perdendo feio para a Luna, com uma única exceção que a deixava esperançosa. No restaurante, assim que o nosso prota explicou que a pessoa amaldiçoada era Maria, a Luna revelou que já tinha analisado o caso antes, mas decidiu não intervir, e quando perguntaram o motivo disso, ela disse que não era questão de poder, e sim que a maldição da morte aos 16 anos era algo que ela simplesmente não podia remover. Curiosa, a Luna perguntou como Maria estava lidando com isso, e o Nor não teve boas notícias. Os episódios estavam cada vez mais frequentes e ela provavelmente não aguentaria mais uma semana, e isso deixou a Luna abatida. Lola tentou animá-la, lembrando que ela curava centenas de pessoas diariamente e que não deveria se culpar por não conseguir salvar uma única vida. O nosso prota também se preocupou e usou seus olhos discernidores para checar o status dela, e foi assim que ele descobriu um detalhe sinistro. Para remover maldições, a expectativa de vida de Luna era reduzida na mesma intensidade da maldição. No caminho de volta, o nosso prota ficou pensando, como uma elfa, essa Luna deveria ter uma vida bem longa, mas será que isso era o suficiente para lidar com a maldição de Maria sem consequências graves? E de repente, do nada, a Luna simplesmente mudou de ideia e decidiu ajudar Maria, e isso pegou todo mundo de surpresa, especialmente o nosso prota. Nisso, ele pediu um tempo a sós com ela em um beco e foi direto ao ponto. Ele sabia o risco que ela estava correndo, e antes mesmo que pudesse terminar sua frase, a Luna simplesmente sorriu e falou sobre o prazer de salvar vidas. Ela contou sobre a sua mãe, que também era uma clériga, e como ela sacrificou a sua própria vida para lidar com maldições até o fim. O mais impressionante foi que Luna disse tudo isso sem perder o sorriso. Ela já tinha decidido, se fosse necessário, ela daria sua vida para salvar Maria. De repente, eles perceberam um acidente acontecendo em um canteiro de obras, e quando chegaram lá, viram uma criança gravemente ferida, e Lola implorou para que Luna fizesse algo. Sem perder tempo, a Luna sacou as suas armas e usou uma habilidade chamada Healing Shot para curá-lo de uma vez só. Todo mundo ficou impressionado, mas do nada ela ficou em silêncio e desmaiou no chão. O Nora ajudou a se levantar e percebeu que ela estava tendo uma crise de ansiedade séria. Ela começou a murmurar sobre como tem medo de maldições, completamente apavorada. Nisso, ele deu mais uma olhada nos seus status e percebeu que a habilidade Cordes
dela ativava sempre que ela usava uma grande quantidade de mana. Quando Luna finalmente acordou, ela pediu desculpas pelo vexame e tentou mudar de assunto, focando no problema real, a Maria, que precisava urgentemente de ajuda. Mas o Nor percebeu que ela estava forçando demais e insistiu para que ela contasse a verdade. Foi então que ela admitiu: se ela fizesse o exorcismo, provavelmente ela morreria. Lola ficou furiosa e, sem pensar duas vezes, encurralou Luna contra a parede, indignada por ela ter escondido isso por tanto tempo. A Luna se preparou para um tapa, mas para sua surpresa, ela recebeu um abraço apertado. Enquanto as duas tinham seu momento emocional, o nosso prota começou a analisar as habilidades de Luna para encontrar uma forma de ela sobreviver depois de remover a maldição de Maria. E foi aí que ele teve uma ideia: substituir o sacrifício da vida dela por dinheiro. Ele explicou que tinha um jeito de resolver isso, mas precisava acumular muitos pontos de vida. E claro, ele já tinha uma lista de atividades que poderiam ajudá-la a acumular os seus LPs. O problema, nenhuma delas parecia viável no momento. Nisso, a Lola ficou pensativa e de repente lembrou de um evento onde poderiam ganhar dinheiro fácil. Era o Harem Pride, um evento que acontecia em um coliseu. O objetivo basicamente era reunir um bando de fracassados do romance para odiarem publicamente aqueles que tinham sorte no amor. O evento consistia em um monte de caras frustrados assistindo os seus rivais exibindo as suas namoradas, tudo para alimentar o seu próprio ego ferido. Era quase uma seita de rejeitados que tentavam se sentir melhor menosprezando os outros. E só de pensar no que estava por vir, o nosso prota já sentiu as pernas fraquejarem. Enquanto isso, a maldição estava ficando tão forte que ela até conseguia sentir a presença da morte se aproximando. No coliseu, o público mal podia esperar para começar o show, e Lolo explicou que os juízes e a plateia estavam livres para xingar os participantes enquanto avaliavam a habilidade dos seus haréns. Os primeiros competidores subiram ao palco, e a garota de nariz de porco se apresentou junto com suas amigas nada atraentes. O público ficou silencioso por alguns segundos, e então começaram a despejar insultos sem dó, chamando-as de harém de horrendos. E até o moderador entrou na onda, dizendo que o beijo que a garota mandou para a plateia foi praticamente um ato de poluição ambiental. Vendo a brutalidade do público, o time de Nor começou a entrar em pânico. Enquanto isso, a multidão continuava a humilhar o harém dos horrendos, e no final eles tiraram uma nota de vergonha de 61, em uma escala de 3.000, e isso destruiu completamente o restinho de autoestima que eles tinham. Emma, vendo tudo aquilo, já queria meter o pé dali, mas a Lola não perdeu a chance de zoar, dizendo que ela podia ir embora, já que o público provavelmente não ia gostar daquele textão de 5 metros de altura. A Emma, indignada, gritou que não ia a lugar nenhum e marchou para o palco. Os outros times também tiveram que aguentar as suas doses de ódio gratuito da plateia, mas então um grupo de beldades entrou em cena. Lola explicou que elas eram aventureiras do famoso Guilda Lama Rival, e de fato o impacto foi real. O público, que antes estava cuspindo ofensas, ficou completamente sem palavras. O resultado, elas levaram impressionantes 2.700 pontos. O nosso prota ficou imaginando o desastre que seria se o time dele fosse um fracasso, mas ele decidiu deixar a preocupação para depois. Quando seu time foi finalmente ativado, a multidão ativou a visão de raio-x para encontrar qualquer defeito. Emma foi a primeira a se apresentar, um pouco envergonhada, mas sorrindo. Simplesmente houve um silêncio tenso por um momento, e então a plateia implorou para afundar a cara nos airbags naturais dela. Que isso? Num piscar de olhos, ela ganhou uma legião de fãs. Luna foi a segunda a se apresentar, seguido por Lola, que já estava acostumada a provocar as pessoas. E quando o placar apareceu, mostrava um novo recorde: 2.925 pontos. O nosso prota e as garotas comemoraram como se tivessem ganhado um campeonato, mas o moderador, com um sorrisinho de safado, avisou que a competição ainda não tinha acabado. Ele colocou a sua máscara e explicou a fase final. Cada membro do harém teria que interpretar uma cena escolhida pelo público, com o seu mestre. O primeiro desafio era cuidar do mestre tremendo de frio em uma noite gelada. Enquanto isso, as outras tarefas começavam a aparecer na tela, e as meninas já estavam prevendo a vergonha que tinham pela frente. E esse, meu mano, foi o resumo de mais uma parte desse anime aí, mano. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor aí se inscreve no canal e me ajuda aí a chegar nos 10.000 inscritos até o final desse mês, mano. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado por todo o carinho. Tamo junto, o Drazinho Animes ama vocês.